Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Sombra e Segredos. Faço parte de uma força-tarefa de intervenção com lobisomens, e você não vai acreditar nisso. Apenas 15% dos espectadores dos meus vídeos são inscritos. Por favor, não se esqueça de se inscrever se você gostar do meu conteúdo, pois isso é muito útil para mim. Aproveite o vídeo. Quando entrei na sala de aula, 32 pares de olhos se voltaram para mim. Meu coração acelerou à medida que o professor entrou na turma para me observar, totalizando 33 pares de olhos fixos em mim. Sempre fui habilidoso com números. Minha mãe diz que é um talento que não herdei, mas posso realmente ajudar com contas. O professor não entendia a situação. Eu era uma criança estranha parada à frente da turma, mochila suando na mão, olhando nervoso como o inferno. Não era óbvio, certo? Precisava realmente explicar isso para ele? Foi o primeiro dia do ensino médio. Tão difícil para todos, ou apenas para mim? Sou novo aqui, é meu primeiro dia, como disse no hino dos não iniciados. Uma estratégia para escapar de situações embaraçosas. Pensei que o Sr. Payne não estava familiarizado com esse decreto, ou talvez tivesse esquecido seus aparelhos auditivos, já que estamos no meio do semestre. E nunca o vi nesta aula antes. Quando não houve resposta, continuei em silêncio. Ninguém disse uma palavra. Todos apenas olhavam, aproveitando o arrepio do silêncio interminável. A ansiedade era insuportável, senti como se estivesse em um pesadelo, prestes a olhar para baixo e perceber que estava nu. Além disso, estávamos morando do outro lado do país. Acabávamos de mudar para nossa nova casa no sábado. Esta foi uma razão suficiente para perder as aulas. O professor olhou para mim com os braços cruzados. Meu nome é Jake Watson. Acabei de me mudar de fora da cidade. Não foi uma desculpa válida para o diretor, mas ele me mandou encontrar um assento, indicando que enfrentaria desafios pelo resto do ano, independentemente dos meus esforços. Havia apenas um lugar vago ao lado de uma criança com óculos espessos e uma camiseta do Iron Maiden. Ele era baixo, pálido e magro, parecendo um pouco indisposto. Mas algumas pessoas são assim. Ele se apresentou como Chris, um apelido que tirou do Sr. Payne, que aparentemente é uma figura desagradável. Eu ri, aliviado por alguém estar sendo amigável após a minha entrada difícil. Agradeço, sou Jake. O Sr. Payne nos mandou falar, e ficamos em silêncio, ouvindo sua monótona palestra de matemática até o final do período, facilmente a hora mais tediosa da minha vida. Eu não tinha ideia de como sobreviveria a um semestre inteiro daquela tortura, mas eventualmente o sino tocou, indicando o fim do primeiro período. Bem-vindo a Haveworth High, disse Chris enquanto juntávamos nossos livros e escapávamos da sala de aula. Não se preocupe, eu vou te mostrar como as coisas funcionam. Agradeci. Ainda não conhecia ninguém ali. Nos despedimos enquanto íamos para classes diferentes. Chris disse que tinha história enquanto eu ia para a aula de ciências com o Sr. Stroh. Stroh está tudo bem. Eu o peguei no terceiro período. Ele é melhor que o Sr. Payne, pelo menos. Mas, novamente, quem não é? Claro, o Sr. Payne passou naquele exato momento e nos lançou um olhar fulminante, como se lembrássemos disso e nos arrependêssemos pelo resto do ano. Não vi Chris novamente até o almoço quando estávamos na fila do refeitório. As opções do dia eram batatas fritas, mini pizzas ou 2 sanduíches de atum velhos. Escolhi a mini pizza, enquanto Chris carregou sua bandeja com batatas fritas, 2 mini pizzas, 3 sacos de chips de chocolate e um cupcake para uma boa medida. Nunca coma o atum, ele disse ameaçadoramente enquanto íamos para uma mesa vaga. Nós dois nos sentamos. Chris abriu seu leite com chocolate e comecei a engoli-lo um longo gole, e depois fez um som alto de "ah", antes de arrotar e lançar a caixa sobre um grupo de crianças em um lixo próximo. Eles não notaram. LeBron a mais de 6. 3 pontos dos defensores. É bom.
Então ele começou com suas mini pizzas e elas foram embora antes mesmo de eu começar a comer. Eu não conseguia entender como alguém que come assim pode ser tão magro que você não fale muito, hein? Ele perguntou por aí, boca cheia de óleos e ketchup. Eu tentei falar, mas ele me interrompeu antes que eu. Tudo bem. Eu sou um pouco motorizado. Eu mesmo falo, pelo menos é isso que minha mãe sempre diz, que falo o suficiente para 10 pessoas de acordo com ela. E coma o suficiente para 10, mas além disso, eu estou chapado metabolismo. Ah, sim. Eu não percebi. Acho que você quer saber a configuração do pousar por aqui? Bem, isso é tudo certo. Eu vou te dar isso direto. Veja você e eu éramos lobos solitários. Há um bando de outliers como nós que não conformar-se com a estrutura hierárquica. Estrutura que você conhece como Jasper. Lá ele apontou para um garoto ruivo, com fones de ouvido e óculos grossos e suspensórios de arco-íris, sentados em outra mesa. Que o garoto tinha um monte eletrônico. Portanto, estou fora porque estou incapacitado. Vertigem e osso de Aven autodiagnosticado síndrome. Ele indicou outro grupo de 8 crianças que estavam saindo pelos fundos. Porta do refeitório chutando skates. E parecendo muito legal para sair com crianças skatistas, hein? Eles não parecem tão assustadores quanto os atletas, pelo menos. Eu disse hesitantemente, esperando ele me interromper novamente. Espere, você disse. Avenbone. Síndrome, sim. Eles estão bem de qualquer maneira, então você tem seus filhos hemogóticos. Eu preciso, seja honesto. Eu não sei muito sobre eles. Gostam de ficar sozinhos na maioria das vezes. Eles ficam no sala de arte na maioria das vezes, depois do almoço, meditando na escuridão e vidraça cerâmica. Veja, lá vão eles, ele evitou o dele olhos. E observei com meus periféricos como um grupo de 10 crianças pálidas vestido com roupas pretas embaralhadas do refeitório. Alguns fizeram tratamento facial, piercings e esmalte preto. E eles ficaram todos em silêncio. Nenhum deles falando uma palavra. Tive uma sensação estranha correndo na minha espinha como alguns deles olhou em nossa direção momentaneamente. Então desviou o olhar. Um odor seguiu desagradável e azedo, mas de alguma forma familiar. Tentei localizar aquele cheiro, mas não o consegui. Esses caras me assustam. Parece que esse grupo fica maior a cada dia, mas que me contando de qualquer maneira. Seguindo em frente, hierarquia social, você tem seus stoners agora. Você não os verá na maior parte do tempo, especialmente durante a hora do almoço. Eles gostam para ficar atrás da torre de água. Depois do almoço, eu tive aula de artes, e Chris teve ciência com o Sr. Strui. Felizmente, para o 4º período, nós dois tivemos a mesma aula. Novamente, Civics com a Sarah Bain. Apenas um dos nós não chegaríamos lá naquele dia. Eu deixei meu novo amigo quando nos separamos, agradecendo-lhe por me contar sobre o hierarquia social. Em Heavyworth High, hierarquia social escolar, mais como uma maldita cadeia alimentar. Havenworth High é um homem da selva. Não esqueça e tenha cuidado na aula de arte, ele disse rindo. Lembre-se que é onde os crianças emo gostam de sair, não caiam com aquela multidão, ou você não será um outlier, mas lobos solitários para sempre. Homem, você e eu cavalgamos ou morremos. Você sinto que eu ri, e nós balançamos fazendo isso. Descobrir o que se tornaria nosso segredo patenteado aperto de mão na hora. E lá era como se nos conhecêssemos em outra vida. Eu percebi como tínhamos, torne-se um amigo, rápido. O aperto de mão era complexo, mas não tão justo, estranho o suficiente para ser original, mas não por cima. Uau, legal, não planejei isso ou qualquer coisa. Vê o mesmo comprimento de onda que você e eu sorrindo. Deixei o Chris e fui para a aula de artes depois de tanta incerteza. Mudar para uma nova cidade e uma nova área do outro lado do país era um alívio, por ter feito um amigo tão rapidamente. Eu não percebi isso na época, mas tudo iria rapidamente começar a ir azedo depois disso. Mas pelo menos eu tive um bom dia em Heavyworth High antes as coisas começaram a ficar realmente terríveis. Foi tudo porque eu estava preocupado, como estava atrasado para a aula de arte. Então fui lá 15 minutos mais cedo e eu não queria apenas ficar do lado de fora da porta.
Então entrei. Achei a sala de aula vazia, mas houve um barulho vindo de um pequeno quarto ao lado. Era um desleixo molhado soar como um grupo de uma dúzia de pessoas comendo costela de churrasco, com a boca carne aberta sendo puxada do osso pingando sucos e rasgando cartilagem para alguma razão. E apesar da minha apreensão, fui atraído por esses sons e encontrei-me prendendo a respiração enquanto entrou mais fundo na sala de aula. A porta de madeira estava a cerca de 3 metros entreaberta, e os sons eram vindo de dentro daquela sala. Enquanto eu cheguei mais perto, eu podia sentir meu batimento cardíaco acelerando o som L-dub dele alto. Meus ouvidos. Assim que empurrei a porta mais amplo, os ruídos pararam completamente e eu congelei ao perceber que quem estava fazendo aqueles sons de mastigação molhada ouviram o barulho alto da porta se abrindo. Posso ajudá-lo? O sotaque irlandês de um homem-voz perguntou atrás de mim e eu girei em volta do meu coração agora, galopando no meu baú. Um professor estava lá, seu mãos nos quadris, parecendo zangado. Ele tinha um cavanhaque e short vermelho cabelo. Desculpe, estou alguns minutos adiantado para a aula, pensei ter ouvido alguma coisa lá e... Eu sou Jake Watson, é meu primeiro dia. Eu estendi minha mão para ele e agite, mas ele não pegou. Em vez disso, ele cruzou os braços sobre o peito e balançou a cabeça. Vou precisar que você faça isso. Sair da reunião do clube de arte é privado. Caso vamos fazer um churrasco, almoço e essas coisas podem ficar muito bagunçado. Claro, isso faz sentido, não é? Também não tinha cheiro de churrasco, cheirava a sangue acobreado e assim específico, que não poderia estar enganado por qualquer outra coisa. Desculpe, eu irei. Não problema. Eu fingi como se fosse sair, e os sons recomeçaram delicioso em uma travessa com raminhos de salsa e rodelas de limão, adicionados para bandejas coloridas, do que parecia primeiro como se refogados acabassem sendo tiras de pele e outros órgãos indeterminados. Grupo de crianças góticas estava comendo com suas mãos nuas, suas bocas ensanguentadas enquanto eles arrancavam pedaços de carne, e devorei-os, sorvendo avidamente intestinos como falsos macarrão. Então todos eles se viraram em uníssono. Olhar para mim comer Jake, você não é com fome? Eles perguntaram em uma só voz que parecia minha mãe no The Breakfast mesa a mesa. Olhei para um prato e vi um rosto familiar decapitado, chefe do Sr. Payne, meu professor de matemática. Ele parecia bravo e ele estava gritando comigo acordar de repente. Abri os olhos e comecei gritando uma longa sequência de baba quente, estendendo-se dos meus braços, onde eu havia deitado minha cabeça até os lábios. Toda a matemática. A turma caiu na gargalhada e eu senti meu rosto ficando quente de vergonha enquanto eu olhou em volta, para ver todos eles olhando para eu, todos os 32 deles 33. Se você contar, Sr. Payne, limpei a grande poça de babar com a parte seca da manga. Esse foi o mais agudo grito que eu já fiz ou ouvi feito. Por um ser humano estava mais perto do som de uma chaleira fervendo. Acabou. Você está bem, Sr. Watson? Eu preciso mandá-lo de volta para o diretor escritório. Novamente, eu já estive lá uma vez manhã, desde que perdi metade das minhas aulas no dia anterior. Me disseram que eu estava atribuído obrigatório depois da escola. Detenção não parecia importar que eu estivesse doente vomitando minhas entranhas, depois de ver o crianças góticas do clube de arte comendo um dos atletas enquanto ele ainda estava vivo, como um bando de zumbis. Claro que eu não contei o diretor dessa última parte. Eu estava positivo que ele não acreditaria de fato. Eu ainda não tinha contado a ninguém na vida real e ia tentar informar Chris durante... Quebre não, Sr. Pay. Sinto muito. Não vou acontecer de novo. Veja se não, ele disse, virando-se e voltando para o quadro negro onde ele rabiscou mais um pouco. E em de equações discerníveis eu não tinha problemas com o material. No livro didático, Mr. Payne's Chicken Scratch, caligrafia, era o problema que eu estava começando a perceber que parecia hieróglifos danificados pelo clima. Eu preciso falar com você sobre algo depois da aula. Eu sussurrei para Chris que é importante. Se é importante, então guarde para o almoço. Meu segunda classe está do outro lado da escola. Desculpe, cara.
Isso me leva tudo quebrar, só para superar lá o Sr. Payne. Olhou para nós severamente novamente e fechei os lábios para o resto da hora, preocupado com o que aconteceria. Aconteceria se ele tivesse que me repreender novamente. Depois de algumas horas exaustivas, finalmente chegou a hora do almoço e eu entrou no refeitório ao som alto. Cacofonia de várias centenas de vozes conversando um com o outro ao mesmo tempo, juntando-me à escalação de embaralhamento. Peguei um bandeja e um segundo. Depois Chris estava atrás ei, não. Cortes, alguém gritou, mas ele fingiu não ouvir bem o que estava acontecendo tão importante. Jake, você disse que precisava me diga algo que não está aqui. Vamos agarrar nossa comida e conversar em algum lugar privado depois de carregarmos nossas bandejas de almoço. Encontrou uma mesa aberta e sentou-se perto à parede. Chris mais uma vez se cansou comida para alimentar uma família de 4 pessoas, mas ele fez desaparecer. Rapidamente, antes que eu até começou a comer, ele estava arrotando alto e levantando as sobrancelhas, palito na boca. Os pratos em frente dele estavam vazios, e ele estava olhando minha bandeja, cobiçando o francês, batatas fritas eu comprado. Então você vai derramar, eu já estava tentando descobrir o que dizer. Diga como explicar para ele que a escola tinha um zumbi em potencial problema. Eu nem tinha certeza se isso era o que eles eram. Mas eventualmente eu resolvi em apenas contar a ele diretamente de Utop. Lembro que ontem, depois do almoço, eu fui para a aula de artes 15 minutos mais cedo. Certo, só para se acomodar. Sim, claro. Se é assim que você chama, desperdiçar. Sua hora de almoço é o que eu chamo, mas não me diga que você vai faça isso todos os dias. Você vai olhar como tal nerd. Isso não é o que importa. Ok. Eu entrei lá e a aula estava vazia, mas então ouvi um som vindo do sala à frente, parou bem na sala do Kille onde todas aquelas crianças góticas gostam de ser, provavelmente inalando vapores de vidros de cerâmica. Ficar chapado ou algo assim, o que eu penso de qualquer maneira não. Não é isso, é algo muito pior, que eu olhei por perto para ver se alguém estava ouvindo. As crianças góticas estavam do outro lado no refeitório, mas quando olhei para dentro, a direção deles, eu vi que eles estavam se movendo em nossa direção agora, como se pudessem ouvir o que eu estava dizendo que eles estão vindo aqui agora. Quem? Oh, eles. Então o que? Não é como se fosse Chetimoner ou algo assim? O inferno. Os olhos de Chris se arregalaram e eu olhei para ver o Mons.